Imagine o ar pesado de uma Filadélfia pré-guerra civil, onde o cheiro de carvão e a incerteza política dominavam as ruas estreitas. Enquanto a maioria das mulheres negras daquela época lutava apenas pelo direito básico de existir em liberdade, uma jovem caminhava silenciosamente em direção a um destino que desafiaria as leis da biologia e da sociologia da época. Rebecca Cole não buscava apenas um diploma. Ela buscava uma arma científica para combater a mortalidade que devastava as comunidades mais pobres. Se hoje confiamos em médicos que compreendem a realidade social de seus pacientes, é porque Rebecca abriu essa porta quando ela ainda estava trancada com correntes de ferro. Ela se tornaria a segunda mulher negra a se formar em medicina nos Estados Unidos. Mas seu nome foi enterrado sob décadas de arquivos empoeirados e preconceitos institucionais. Por que uma mulher que revolucionou o atendimento domiciliar e enfrentou os maiores intelectuais de seu tempo desapareceu dos livros didáticos? A resposta não está apenas no que ela fez, mas no sistema que ela ousou questionar. Rebecca Cole não foi apenas uma médica em um mundo de homens. Ela foi uma estrategista da saúde pública em um mundo que preferia ver certas populações perecerem. A jornada que estamos prestes a desvendar revela como uma única mente brilhante conseguiu furar o bloqueio do racismo científico, deixando pistas que mudariam para sempre a forma como cuidamos uns dos outros, começando por um enigma que pairava sobre os cortiços da Pensilvânia. Mas antes de se tornar um nome ameaçador para o sistema médico, Rebecca Cole precisaria sobreviver a um mundo que acreditava que ela jamais deveria existir como médica. E esse mundo tinha regras muito claras sobre quem podia curar e quem podia morrer. Para entender por que Rebecca Cole foi tão perigosa para seu tempo, precisamos olhar com cuidado para o tabuleiro onde ela ousou mover suas peças. O meado do século XIX era um tabuleiro de xadrez onde as peças estavam viciadas. A medicina ainda engatinhava entre superstições e descobertas fundamentais, enquanto o racismo científico ganhava força nas universidades de prestígio. Teorias infundadas sugeriam que certas raças eram inerentemente mais propensas a doenças, uma mentira conveniente que justificava a falta de saneamento e de investimentos em áreas marginalizadas. As mulheres, independentemente da cor, eram vistas como constitucionalmente frágeis, incapazes de suportar o rigor intelectual de uma mesa de cirurgia ou de uma análise química complexa. Nesse cenário, a Filadélfia era um epicentro de contradições. Ao mesmo tempo que abrigava mentes abolicionistas, mantinha barreiras invisíveis que impediam o acesso ao conhecimento técnico. O que estava em jogo não era apenas o direito de exercer uma profissão, mas quem teria o poder de definir o que era saúde e quem merecia ser salvo. As instituições médicas eram fortalezas de exclusividade, onde o conhecimento era guardado por homens que raramente olhavam para além de seus próprios privilégios. Entender esse contexto é fundamental para perceber que o simples ato de Rebecca Cole se inscrever em uma faculdade não foi um capricho acadêmico, mas um ato de guerra contra um sistema que lucrava com a ignorância e a exclusão. Ela sabia que, para mudar a realidade das ruas, precisaria primeiro dominar a linguagem daqueles que as ignoravam, preparando-se para um embate que começaria muito antes de ela vestir seu primeiro jaleco branco. E foi justamente nesse sistema viciado que Rebecca decidiu entrar. Não para se adaptar, mas para aprender como desmontá-lo por dentro. Antes de enfrentar hospitais, estatísticas e intelectuais, Rebecca precisou provar algo ainda mais difícil: que sua mente era tão afiada quanto qualquer bisturi da época. A formação de Rebecca Cole começou no Instituto para Jovens de Cor, uma instituição que, apesar das limitações da época, oferecia um currículo rigoroso em latim, grego e matemática. Lá, ela não aprendeu apenas matérias escolares, mas desenvolveu a disciplina férrea necessária para sobreviver em ambientes hostis. Seus professores notaram rapidamente que aquela jovem possuía uma mente analítica que não se satisfazia com respostas superficiais. Ela queria entender a mecânica por trás dos fenômenos.
Enquanto seus contemporâneos se perdiam em debates teóricos sobre a abolição, Rebecca focava na aplicação prática do conhecimento como ferramenta de libertação. Essa base sólida permitiu que ela fizesse o impensável em 1863, ingressar na Faculdade de Medicina Feminina da Pensilvânia. O ambiente acadêmico era um campo minado de microagressões e isolamento, onde cada erro de Rebecca seria amplificado e cada acerto seria minimizado. Ela estudava sob a luz de velas, memorizando anatomia e farmacologia com uma precisão que deixava pouco espaço para críticas. O que motivava essa dedicação absoluta não era o prestígio social, mas a observação constante das condições precárias em que sua comunidade vivia. Rebecca via a doença não como um castigo divino, mas como uma falha estrutural que poderia ser corrigida com ciência e higiene. Essa visão pragmática e humana começou a moldar a médica que ela se tornaria, mas a verdadeira prova de fogo ocorreria quando ela deixasse as salas de aula para enfrentar a realidade crua dos hospitais de Nova York. Mas todo esse preparo teórico seria colocado à prova quando Rebecca deixasse a segurança relativa das salas de aula e encarasse a realidade que a medicina preferia não ver. O diploma que Rebecca conquistou não abriu portas. Ele apenas revelou quantas estavam trancadas. Ao receber seu diploma em 1867, Rebecca não encontrou tapetes vermelhos, mas portas trancadas e olhares de desconfiança. A primeira grande virada de sua carreira aconteceu quando ela cruzou o caminho de Elizabeth Blackwell, a primeira mulher a obter um diploma de medicina nos Estados Unidos. Blackwell reconheceu em Rebecca uma competência técnica inquestionável e a convidou para trabalhar na enfermaria de Nova York para mulheres e crianças indigentes. Esse foi o ponto de entrada de Rebecca no mundo real da medicina urbana. Um cenário de pobreza extrema, onde as doenças respiratórias e as infecções pós-parto dizimavam famílias inteiras. Diferente de muitos de seus colegas que preferiam o conforto dos consultórios particulares, Rebecca foi designada como médica sanitária domiciliar. Isso significava que seu consultório eram os porões úmidos e os sótãos superlotados de Manhattan. Ela não esperava que os pacientes viessem até ela. Ela ia até eles, carregando sua maleta e uma determinação que assustava os céticos. Esse trabalho de campo revelou a Rebecca que a medicina não se resumia a prescrever tônicos, mas a entender como o ambiente moldava a saúde humana. Ela começou a documentar a correlação direta entre a ventilação precária, a água contaminada e a propagação de patologias, desafiando a ideia de que a doença era uma falha moral dos pobres. No entanto, ao levar essas observações para o debate público, ela percebeu que a ciência muitas vezes era usada como escudo para o preconceito, e sua primeira grande batalha intelectual estava apenas começando. Foi ali, nos corredores invisíveis da cidade, que Rebecca começou a perceber algo que colocaria sua carreira e sua segurança em risco. A doença não se espalhava ao acaso. Quanto mais Rebecca avançava, mais claro ficava que seus resultados incomodavam pessoas poderosas demais para serem ignoradas. A escalada da carreira de Rebecca Cole foi marcada por uma série de missões em diferentes cidades, de Nova York a Carolina do Sul, e, finalmente, Washington, D.C. Em cada parada, ela enfrentava o mesmo obstáculo: a resistência de uma elite médica que não aceitava suas conclusões sobre saúde pública. Na Carolina do Sul, ela testemunhou a devastação deixada pela guerra e a falta absoluta de infraestrutura para os libertos, o que a levou a aprimorar suas táticas de educação sanitária. Rebecca não se limitava a tratar sintomas. Ela ensinava as mulheres a esterilizar utensílios, a organizar o espaço doméstico e a exigir melhores condições de vida. Essa postura a colocava em rota de colisão com administradores hospitalares que viam suas intervenções como políticas demais para uma médica. Em Washington, ela assumiu a liderança de um lar para mulheres e crianças idosas, onde aplicou princípios de gestão que reduziram drasticamente as taxas de infecção.
Cada decisão difícil, como desviar recursos limitados para saneamento em vez de tratamentos paliativos, era baseada em dados que ela mesma coletava meticulosamente. Ela viajou por estados onde sua cor de pele a impedia de usar o transporte público com dignidade. Mas sua autoridade médica era tal que até seus opositores tinham dificuldade em ignorar seus resultados. A tensão narrativa de sua vida residia nesse equilíbrio constante entre a excelência técnica e a marginalidade social. Rebecca estava construindo um currículo impecável em um mundo que se recusava a ler suas conquistas. Mas o ápice de sua trajetória ocorreria quando ela decidisse enfrentar o homem mais influente de sua raça na época. Mas o confronto mais perigoso de sua vida não aconteceria em um hospital, nem em um cortiço, e sim no campo das ideias. Quando ciência e estatística se encontram com o poder, nem sempre a verdade é bem-vinda. O feito principal de Rebecca Cole não foi apenas um procedimento cirúrgico ou uma descoberta laboratorial, mas um embate intelectual que definiu o futuro da sociologia médica. No final do século XIX, o influente W.E.B. Du Bois estava realizando um estudo exaustivo sobre a população negra da Filadélfia. Em suas conclusões iniciais, Du Bois, influenciado por estatísticas tendenciosas, sugeriu que a alta taxa de mortalidade entre os negros se devia a uma ignorância sobre práticas básicas de higiene. Rebecca Cole, com décadas de experiência prática nos cortiços, não recuou diante da estatura do intelectual. Ela o confrontou diretamente, apresentando evidências de que a mortalidade não era fruto da ignorância individual, mas de um sistema de saúde que negava atendimento e de senhorios que alugavam propriedades insalubres. Questionar aquele homem significava questionar toda uma narrativa confortável, inclusive dentro da própria comunidade negra. Ela argumentou que a estatística sem o contexto da opressão era apenas uma forma sofisticada de mentira. Rebecca forçou uma mudança de paradigma ao provar que, quando as condições ambientais eram equalizadas, as disparidades de saúde desapareciam. Esse processo de contestação foi tenso e arriscado, pois questionava tanto a branquitude médica quanto as lideranças negras que buscavam respeitabilidade através da autocrítica excessiva. O resultado dessa batalha foi a inclusão de uma perspectiva de justiça social na saúde pública que ainda não existia. Ela transformou o papel do médico de um mero observador em um defensor ativo das condições de vida de seus pacientes, consolidando o conceito de medicina social muito antes de ele se tornar um termo acadêmico reconhecido. A partir desse embate, a medicina jamais poderia fingir que neutralidade e justiça eram a mesma coisa. Mesmo quando suas ideias começavam a vencer, Rebecca descobriu que reconhecimento e impacto raramente caminham juntos. A reação do mundo às ideias de Rebecca Cole foi uma mistura de silêncio estratégico e reconhecimento fragmentado. Enquanto os relatórios oficiais de saúde começavam a incorporar silenciosamente suas sugestões sobre ventilação e saneamento, seu nome raramente aparecia nos créditos dessas melhorias. Na Filadélfia, ela e Charlotte Abbey fundaram o Women's Directory em 1873, um centro que fornecia serviços médicos e jurídicos para mulheres pobres. Um impacto prático que salvou milhares de vidas, mas que operava nas sombras das grandes instituições. O reconhecimento parcial vinha de colegas mulheres que viam nela uma técnica excepcional, mas a disputa por espaço nos periódicos médicos permanecia desigual. O silêncio da história sobre Cole foi, em grande parte, uma distorção deliberada. Era mais fácil para a narrativa oficial focar em pioneiras brancas ou em homens negros, cujos discursos eram menos confrontadores do que o dela. Houve tentativas de minimizar suas conquistas, sugerindo que seu papel era mais de assistência social do que de medicina de ponta, uma dicotomia falsa que ela passou a vida tentando destruir.
No entanto, o sucesso de seus métodos de atendimento domiciliar era inegável, forçando hospitais tradicionais a enviarem seus próprios estagiários para observar como Rebecca conseguia resultados tão positivos em ambientes tão adversos. Ela estava vencendo a guerra da competência, mas a história ainda se recusava a registrar seu nome com as letras douradas que ela merecia, deixando um rastro de frustração que ela carregaria para a vida pessoal. O mundo começava a usar suas soluções, mas ainda se recusava a dizer seu nome em voz alta. Toda revolução silenciosa cobra um preço, e no caso de Rebecca Cole, ele foi profundamente pessoal. O custo humano dessa trajetória foi imenso e muitas vezes solitário. Rebecca Cole nunca se casou nem teve filhos, dedicando cada fibra de seu ser à medicina e à reforma social, em um período em que se esperava que mulheres fossem o suporte emocional do lar. O preço pessoal de ser uma das primeiras em tudo é o isolamento constante. Ela não tinha uma rede de pares com quem pudesse compartilhar os dilemas éticos e os traumas de ver tantos pacientes perderem a vida por causas evitáveis. Os registros indicam que ela enfrentou períodos de exaustão física extrema, viajando quilômetros a pé para atender chamados em bairros onde nem a polícia ousava entrar. Houve perdas financeiras também, já que ela frequentemente atendia pacientes que não podiam pagar, financiando medicamentos do próprio bolso. O dilema de Rebecca era constante: focar em sua própria ascensão e conforto, ou continuar mergulhada na miséria humana para tentar mudá-la por dentro. Essa escolha pela linha de frente custou-lhe a saúde nos anos finais e uma vida privada quase inexistente, sacrificada no altar de uma causa que o mundo ainda não estava pronto para abraçar totalmente. Ela via colegas de faculdade menos brilhantes alcançarem posições de prestígio simplesmente por não terem que lutar contra o gênero e a raça simultaneamente. Esse desgaste invisível, a erosão da alma provocada pelo preconceito diário, é o capítulo mais amargo de sua história. Um peso que ela carregou com uma dignidade silenciosa, mas que certamente abreviou sua presença entre nós. O que o mundo ganhou com sua dedicação, ela pagou com algo que nunca poderia recuperar. Mesmo apagada dos livros, Rebecca Cole nunca deixou de atuar. Sua influência apenas mudou de forma. Hoje, o legado de Rebecca Cole está pulsando em cada unidade de saúde da família e em cada programa de agentes comunitários que visita lares periféricos. O conceito de que o médico deve entender a habitação, a nutrição e o contexto social do paciente para tratá-lo com eficácia nasceu da resistência e das observações dessa mulher no século XIX. O mundo atual carrega as consequências de suas batalhas quando discutimos determinantes sociais da saúde ou quando médicos lutam contra o racismo estrutural dentro dos hospitais. Ela foi a precursora da medicina baseada em evidências sociais, provando que a biologia não é destino e que a justiça social é o melhor antibiótico para uma nação doente. Embora seu nome tenha sido apagado por décadas, a estrutura do sistema de suporte a mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade nos Estados Unidos e em várias partes do mundo ocidental possui o DNA de suas diretrizes. Quando olhamos para as estatísticas de saúde e questionamos por que certas populações ainda sofrem mais, estamos usando a lente que Rebecca Cole poliu com tanto esforço. Ela não apenas tratou doenças, ela diagnosticou uma sociedade enferma e prescreveu uma cura que ainda estamos tentando administrar. E talvez a maior ironia de sua história seja esta: milhões de vidas foram salvas por ideias cujo nome foi deliberadamente esquecido. Quando Rebecca Cole morreu, sua obra parecia dispersa. Mas a verdade é que ela estava em toda parte. Rebecca Cole faleceu em 1922, deixando para trás 50 anos de prática médica e uma revolução silenciosa nos prontuários da história. Ela não foi apenas a segunda médica negra dos Estados Unidos. Ela foi a primeira a dizer que a pobreza não é uma patologia, mas uma injustiça que mata.
sua vida nos convida a uma reflexão universal sobre quem decidimos lembrar e quem escolhemos esquecer em nossos monumentos. Quantas outras Rebecas estão, neste exato momento, operando milagres em laboratórios ou comunidades sem que saibamos seus nomes? A síntese de sua existência é a coragem de ser a voz discordante em uma sala cheia de certezas confortáveis. Se este roteiro trouxe à luz uma parte da sombra que cobria seu legado, nosso papel agora é garantir que essa luz não se apague novamente. A história de Rebecca Cole é um lembrete de que a ciência sem consciência é incompleta e que o verdadeiro progresso se mede pelo bem-estar dos que estão na base da pirâmide. O canal Mulheres Apagadas da História existe para que trajetórias como a dela deixem de ser notas de rodapé e passem a ser capítulos centrais da nossa identidade humana. Se você acredita que o conhecimento é a maior ferramenta de justiça, compartilhe este vídeo e ajude a resgatar a memória de quem dedicou a vida para que pudéssemos ter um futuro mais saudável. Qual outra mulher você sente que a história tentou silenciar, mas que o mundo precisa urgentemente ouvir? Comente abaixo e vamos, juntos, reconstruir esse mosaico de coragem.